Opa, E aí, Thiago, tudo bom? bom. É o Thiago? Não, o Samuel, né? Não, Não é o Thiago. Thiago mesmo. Certeza, vai ser bom, hein? Thiago, a nossa aula tá na página 65, tá? Valeu. Deixa eu pegar. Deixa eu avisar no grupo também, ó. Opa. Boa tarde, professor. Boa tarde. É o Vinícius, né? Sim, professor. É, sejam bem-vindos. Júlia Helena, Alexandre, Oiê, Lucas, Maria Fernanda, E aí, professor? Renata. Sejam bem-vindos, viu? Ô, Yasmin, você acessou aqui por fora da. Cadê? Tá entrando agora, né? O Yasmin, seja bem-vinda, tá? Boa tarde. Você está acessando fora do Google Sala lá, tá? Então, depois tenta sempre acessar pelo Google Meet lá, pelo Classroom, tá bom? Tem o e-mail do Classroom, porque assim fica melhor para algumas coisas vão ser melhor para vocês, tá? Em relação a acessar pelo Google Sala, porque se for introduzido no Google Sala, lá no Classroom, se for introduzido aqui chamada, essas coisas, já vai ficar automático se vocês acessam pelo e-mail de vocês, tá? E quando vocês acessam, gente, pelo e-mail de vocês, eu não preciso ficar clicando assim pelo e-mail do PDA, tá? Pensando para vocês isso essa relação do PDA. Mas enfim, vamos começar a nossa aula. Sejam bem-vindos, tá? A aula de hoje ela se encontra na página 65, tá? E a gente havia discutido algumas coisas importantes na última aula. Nós falamos sobre a primeira e sobre a terceira lei de Newton, né? A gente pulou a segunda lei, porque, como eu falei para vocês, a gente dá um foco bem maior na segunda lei de Newton, pelo menos por enquanto. E sempre que necessário, nós vamos estar relacionando algumas coisas da primeira lei ou da terceira lei em exercícios que tratam também aí junto da segunda lei. Porque depende de como está sendo abordado para a gente interpretar diante de uma lei ou de outra. Então a gente precisa somente saber como que nós vamos aplicar essas leis, tá? Então, para vocês que querem acompanhar também dentro do livro de vocês, tá? Abram na página 65 que nós vamos estar dando uma olhada por lá, tá? Deixa eu gravar aqui, não a minha tela em si, mas deixa eu gravar aqui o programinha que eu uso para fazer as anotações, para estar passando para vocês, tá? Logo, logo a gente vai estar aí voltando aí. Então, o seguinte detalhe. Um ponto muito importante, gente, ó, é tentar focar aí no que nós temos que estudar. Então, vamos lá. Eu estou com a minha apostila aqui do lado, eu vou estar mostrando aqui para vocês essa parte aqui em branco, que vai estar indicando para a gente aqui simplesmente os pontos importantes para nós estudarmos. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte: vamos relembrar algumas coisas importantes. Primeiro, a gente está estudando as leis de Newton, tá? E como a gente definiu, a gente viu na última aula que Newton definiu três leis que são, digamos assim, o pilar de toda a construção da mecânica tradicional, tá bom, gente? As três leis de Newton são os pilares da mecânica tradicional. A gente viu na última aula a primeira lei e conversamos um pouco sobre a terceira lei. E aí eu comentei com vocês que na aula de hoje nós estaríamos abordando a segunda lei. O que é a primeira lei de Newton? A lei de Newton, a primeira lei é chamada de lei da inércia. O que diz a lei da inércia? Diz que um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, ou se ele está em movimento uniforme, retilíneo uniforme, tende a permanecer dessa forma, a não ser que uma força age sobre ele, provocando, então, gente, uma aceleração no corpo. Então, a lei da inércia diz que
corpos que estão em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante, eles tendem a permanecer nesse estado aí, desde que não haja nenhuma força resultante atuando sobre ele. Em outras palavras, a força resultante seria igual a zero, tá bom? Então, em termos de cinemática, nós temos que a velocidade aqui é zero, ou a velocidade é uma constante, tá bom? Isso aqui a gente já estudou, é uma constante, tá bom? E em termos de dinâmica, que é o que nós estamos estudando agora, isso aqui significa que a força resultante, ó, é zero, ou seja, força resultante ser igual a zero significa que a aceleração é zero, o corpo não se move. A terceira lei que nós vimos, a gente viu bem rapidão, que foi a lei da ação-reação. Essa lei é importante porque ela diz que para toda ação existe uma reação de mesma intensidade. Então, se eu aplico uma força F, tá, no corpo A em relação ao corpo B, ele vai ter a mesma intensidade de força, tá, do corpo B para o corpo A volta, né, digamos assim, dessa força, que vai ter a mesma intensidade, a mesma direção, porém terão sentidos opostos. Ou seja, se a força F é aplicada nessa direção, nós vamos ter a força menos F que é aplicado na mesma direção, porém com sentido oposto. E a aula de hoje nós vamos ver o princípio fundamental da dinâmica, ou seja, a segunda lei de Newton. De forma resumida, a gente poderia dizer o seguinte: o princípio fundamental da dinâmica diz para a gente que a força resultante, eu vou colocar aqui a letra R de resultante, tá? É massa vezes aceleração. Não precisa ser exatamente R, tá? Pode ser força, F de força, tá bom? Mas eu só vou dar um destaque com a letra R maiúscula para ficar claro para a gente que isso é força resultante. Se vocês abrirem na página 65, o livro vai colocar para vocês assim, ó, a força resultante com a letra F mesmo, tá bom? E com o Rzinho aqui embaixo. É massa vezes aceleração. Essas são as mesmas fórmulas, tá? Eu só vou querer abordar com a letra R maiúscula para não precisar ficar escrevendo F e depois o R, tá? Só deixar claro aí pra gente que essa é a força resultante. O que diz o princípio fundamental da dinâmica? Força é igual a massa vezes a aceleração. Vocês vão encontrar isso na apostila, página 65, com um ponto de exclamação bem grande, verde, indicando para vocês essa relação aí, tá bom? Essa informação é importante porque a partir da força igual a massa vezes a aceleração é que nós vamos descrever alguns pontos importantes para o nosso estudo, tá bom, gente? Então vamos lá. Vocês vão perceber, por exemplo, né? Nós vamos ter algumas informações importantes em relação à força resultante. Deixa eu ver algum exemplo aqui interessante para nós estarmos abordando aqui agora, que é o seguinte. Vamos ver o exemplo 5, tá? Da página 67, que vai falar sobre a força resultante, tá bom? Deixa eu pegar aqui, eu vou colocar um printzinho aqui nessa parte para vocês verem, para verificarem junto comigo o exemplo 5 da página 67. É um exemplo que está resolvido no livro, tá bom? Então, o propósito aqui não é a gente, de certa forma, resolver, discutir, nós discutimos, na verdade, a resolução desse probleminha aqui, ó, tá bom? Senhor, Oi. uma pergunta. A lei da dinâmica tem a ver com a ação-reação, né? Elas têm sim a ver, tá? Porque são forças, mas são 3 leis diferentes, tá bom? A primeira lei é a inércia, que é força igual a zero, a resultante. A dinâmica é massa vezes aceleração. E a terceira lei, ela pode ser que use a dinâmica, mas o processo da gente analisar ela é sempre o seguinte: toda força aplicada vai possuir uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas com sentido oposto. Então, ela não analisa em si massa vezes aceleração. Ela analisa mais a reação, o local ou onde, qual a intensidade da força que seria de reação no momento. Não, obrigado. Que eu ainda tenho dúvida na terceira.
Tá, mas isso aqui a gente depois vai abordar um pouco melhor quando a gente estiver estudando estática, tá? Quando a gente estiver estudando estática, equilíbrio das forças, corpos em equilíbrio, aí nós vamos voltar a, a verificar um pouco melhor essa questão da massa, desculpa, da ação e reação, tá bom? A gente vai hoje trabalhar só com a dinâmica, porque eu quero mostrar para vocês, né? Eu quero estudar com vocês algumas forças principais. A gente vai trabalhar com a força peso, nós vamos ver a força normal, tá bom? Depois nós vamos ver a tração e depois nós vamos ver o atrito, tá? São essas as 4 forças que a gente vai trabalhar hoje, esses 4 tipos de forças. Depois a gente vai ver mais para frente, se você pegar a apostila, depois que a gente passar dessa parte, a gente vai ver a força centrípeta, tá? A gente vai ter a força centrípeta na página 84, depois a gente vai ter a força centrífuga, que a gente vai estudar. Depois da força centrífuga, nós vamos ver, deixa eu ver aqui, depois da centrífuga, aí nós vamos para o módulo seguinte, e aí no módulo seguinte nós vamos estudar o equilíbrio dos corpos, tá bom? E aí nesse equilíbrio dos corpos, aí a gente vai ver, digamos assim, a aplicação da terceira lei de Newton, de ação e reação, um pouco mais aplicado, porque aí a gente vai ter as forças em equilíbrio, né? Que elas, de certa forma, para entrar em equilíbrio, elas vão ter que, a resultante vai ter que ter a mesma intensidade, a mesma direção, mas o sentido vai ter que ser diferente aqui para que haja um equilíbrio entre elas, tá? Mas de vez em quando, quando a gente for precisar usar a reação, eu vou explicando para vocês, tá? Qualquer coisa, quando a gente terminar aqui esses 4 pontinhos aqui, aí a gente vai estudar, então eu volto e faço uma revisão aqui da ação e reação, sem problema nenhum, tá bom? Então deixa eu abrir aqui uma imagem para exemplificar o exemplo 5, né? Deixa eu abrir aqui. Então, vamos pensar no seguinte, ó. Exemplo 5, esse exemplo aqui, mostrado no livro, ó, uma esfera com 0,20 quilos, né? Ou seja, 200 gramas, essa aqui é a massa indicada para a gente da esfera, fica sujeita a essas forças que são mostradas aqui na questão. Então, lá na apostila é indicado para a gente a força F1 de 10 newtons, F2 de 25 newtons e F3 de 20 newtons, tá? Aí a letra A pergunta o seguinte: qual é o módulo da resultante que atua sobre ela? Qual é a direção e qual é o sentido? Nesse caso, se vocês analisarem aqui, ó, a gente pode perceber o seguinte, ó, que nessa direção aqui, nós vamos ter um total de 35 newtons de força. Concordam comigo? Para a esquerda? Porque aqui tem 10 puxando e mais 25. Então, vai ter um total de 35 newtons. Para a direita, a gente só tem 20. Então, nesse caso aqui, pessoal, a resultante dessa força aqui, que seria a letra A, ele vai ser o quê? Os 35 newtons, né, para a esquerda, juntando as duas forças, menos os 20 newtons para a direita, que está sozinha. Então, a resultante aqui é de 15 newtons. Essa é a força resultante de intensidade. Agora, isso aqui, ó, deixa eu colocar aqui, né? Isso aqui é a intensidade. Agora, se eu quiser saber a direção, o que eu faço? É só observar, ó, ambas as forças estão na horizontal. Então, significa dizer que a direção, nesse contexto aqui, é horizontal. E a gente até já havia discutido isso lá no início do ano, quando a gente começou a trabalhar com as forças em termos de cálculo vetorial, né? Então aqui nós temos a direção horizontal e, além disso, se você observar, a maior quantidade de força está para a esquerda. Então significa dizer que, vamos supor, se isso aqui fosse 3 pessoas puxando um objeto, nesse caso, esse lado esquerdo puxaria o objeto. Então, a gente poderia interpretar da seguinte maneira: o sentido da resultante vai ser para a esquerda, já que, sentido, faltou N aqui, já que a maior quantidade de força está sendo aplicada
no sentido da esquerda, tá bom? Então, tem 35 newtons para a esquerda, 20 para a direita, e então, nesse caso, os 35 vai prevalecer em cima dos 20. No caso, a resultante ficará somente 15 newtons, tá? Então, já adiantando para vocês, existem problemas que são bem simples de se resolver, como esse que vocês estão vendo aqui. É só a gente aplicar uma relaçãozinha básica aí de força e tal, para a gente saber qual é as informações para resolver o nosso problema. Ou seja, nesse caso aqui, a letra A da nossa questãozinha aqui, ó, ele é o quê? A resultante, ele vai ter intensidade 35 menos 20, que vai ser, então, 15 newtons. Aí, lembrando, isso aqui é a intensidade, ou módulo, né? Como vocês estão mais acostumados com essa passagem, né? O livro do Pitágoras, né? As apostilas do Pitágoras, elas usam módulo ao invés de intensidade. Então, a intensidade aqui é 15 newtons. A direção, tá? A direção, ela é equivalente a horizontal, já que ambas estão aqui na linha do horizonte, né? Então, é horizontal. E, além disso, o sentido, nesse caso, vai ser o sentido para a esquerda. Então, é isso aí, a resposta da letra A. No item B, ele pede para a gente calcular o seguinte, ó. Qual seria a aceleração adquirida por essa esfera? Bom, nesse caso, é bem simples de nós verificarmos qual que vai ser a aceleração. Basta a gente fazer o quê? Ó? Perceber que a resultante, ela é massa vezes a aceleração. Se eu sei que a resultante vale 15, como a gente calculou no item A, e eu sei que a massa da esfera é 0,20, então, para eu saber a aceleração, basta fazer o quê? Passar a massa para o outro lado dividindo, ou seja, a aceleração é 15 dividido por 0,2, ou 0,20, tá? Isso aqui é igual a A. Nesse caso aqui, para simplificar esse processo, a gente vai multiplicar por 10 em cima e embaixo. E então, quando a gente multiplica por 10 em cima e embaixo, nós vamos ter que a aceleração vai ser 150 dividido por 2. E 150 dividido por 2, isso aqui vai dar 75 metros por segundo ao quadrado, tá? Que é uma aceleração razoavelmente não, muito alta, tá? Fazendo aqui o cálculo, aqui para transformar em metros por quilômetro, de metros por segundo, aí não faria sentido porque isso aqui é aceleração, não é velocidade, né? Então ele está adquirindo uma aceleração bem alta. Veja o seguinte, ó, se você cai, por exemplo, se você joga ou lança, ou solta, na verdade, né, um objeto de cima de um prédio de 30 metros, a aceleração que ele adquire é a aceleração da gravidade, que é 10, e o objeto cai muito rápido. Você imagina um objeto com a aceleração de 75 metros por segundo, né? Então, a velocidade desse objeto mudaria digamos assim, de intensidade de maneira muito alta, tá? Então, resumidamente, é isso aí. Então, gente, se eu tenho massa e eu tenho uma composição das forças, eu consigo obter tanto a resultante quanto a aceleração do sistema, tá bom? Alguma dúvida? Essa forma Diga. que você usou é a forma do movimento uniforme, né? Não. Aqui, a fórmula que eu estou utilizando aqui é a fórmula do princípio fundamental da dinâmica. Ó. Resultante igual a massa vezes aceleração. Parece. Tá? O que eu estou abordando em relação ao movimento uniforme, na verdade, esse aqui não é o movimento uniforme, tá? Esse aqui seria o movimento uniformemente variado. Na verdade, eu não posso nem dizer que é uniformemente variado, eu só posso dizer que é um movimento variado. Porque eu não sei dizer, né, nesse contexto aqui, se é um movimento uniforme ou se é um movimento circular, porque pode ser, nesse caso, um movimento retilíneo ou um movimento circular, e depende, tá,
Depende aí do tipo do movimento. Então a gente não sabe dizer ainda, precisaríamos de mais observações. É claro que se for com essa configuração aqui, o que vai acontecer é que esse movimento é um movimento retilíneo, tá? Uniformemente variado, o MRUV, que é um movimento em linha reta, mas que vai ter a velocidade que varia. Então, esse é um movimento variado, mas retilíneo, pois, se você observar, aqui as forças têm direção para a direita e para a esquerda. Então, o objeto, a esfera, ela vai se movimentar numa dessas direções, tá bom? Alguma Professor, dúvida? agora só uma questão mesmo É que eu já ouvi falar que, tipo assim, um objeto que tá caindo, ele só atinge uma velocidade. Tipo assim, ele chega num. Se a altura for o suficiente, ele chega num ponto que a velocidade dele não muda. Qual que é a Não, velocidade existe. máxima? Bom, existe uma velocidade limite quando um corpo está em queda livre, tá? Existe uma velocidade limite aí para que isso aconteça. A gente tem que ter um certo cuidado. Isso só ocorre se o corpo não tiver submetido, vamos supor, a um foguete ou um míssil foi lançado e aí ele continua sempre acelerando. Então a velocidade dele aí, se ele tiver combustível e condições suficientes, ele vai estar sempre acelerando. Mas, por exemplo, existe uma velocidade limite, tá bom? Esse não é o foco da nossa aula, se a gente for, a gente vai sair, tá bom? Do foco da aula, mas seria basicamente o seguinte, ó. Vocês podem pesquisar no Google sobre velocidade limite aí de queda, tá bom? A velocidade limite de queda. Se vocês forem fazer isso, lá no Wikipedia vai estar explicando o seguinte, ó. Na queda livre, a velocidade limite de queda, deixa eu ver aqui. Vamos lá, ó. Com a resistência do ar, um objeto que está em queda livre irá atingir sua velocidade terminal a cerca de 200 km por hora, tá? O valor para um homem caindo na posição de barriga para baixo. Como se estivesse caindo tipo assim, de peito aberto, né? Paraquedas. Não, queda livre, sem Não, nada. não como acontece a posição de queda. Tá, sim. Então ele vai ter uma velocidade de aproximadamente 200 km por hora, Professor, o tá? senhor mutou seu áudio. Eu mutei meu áudio? Peraí. Ou não tá falando, não sei. Bom, eu tô falando, Pra mim tá mas... normal. eu acho que pra você que tá mudo. Ixi. Então, assim, a gente não vai abordar essas questões da velocidade aqui, a gente pode tirar um tempo e depois discutir, só senão a gente vai perder muito foco, porque o nosso foco agora, a gente já passou dessa questão de analisar, gente, a questão de velocidade de queda livre, né? A gente já teve até as aulas de queda livre, inclusive foi em vídeo. Eu não mencionei nos vídeos a questão da velocidade terminal, porque não era o foco da apostila tratar desse tipo de velocidade, tá? Então, como não era o foco, aí eu tentei não abordar esse conceito. Bom, então vamos só retornar aqui, porque eu preciso trabalhar, ó, esses 4 tipos de forças que eu mencionei para vocês no início, que é o peso, a normal, o atrito e a tração. Vamos começar pela força peso, que é uma força mais básica, tá? Suponhamos que isso aqui seja a superfície da Terra, tá bom? E vamos supor que você esteja aqui, parado aqui numa superfície aqui. Então, tá lá a pessoinha lá. Lembre-se o seguinte, todo objeto que possui massa, tá? Então, M vai indicar para a gente massa. Todo objeto que possui massa, ele vai gerar um peso, porque a superfície terrestre, ou melhor, o planeta Terra vai atrair a gente para o centro da Terra, tá bom? Deixa eu explicar isso de uma maneira menor aqui, para que fique mais clara a questão do peso da Terra, o peso atraído aqui. Então, imagine que isso aqui é o centro da Terra. Imagina aqui que está uma pessoinha aqui, outra pessoinha aqui nessa posição, mais ou menos, tá? Em relação à Terra. Eu estou fazendo a façada da Terra aí só para poder desenhar os vetores de maneira bem distinta. Eu vou fazer esses 3 aqui que eu acho que é o suficiente para nós entendermos essa questão do vetor, tá bom, gente? Então vejam o seguinte, ó.
Todo objeto que possui massa, ele gera peso. Já indicando para vocês, tá? A massa vai ser indicada pela letra M, igual a gente já está indicando várias vezes aí. A força peso, ela vai ser indicada aqui com a letra P, né? Incrivelmente, porque ela começa com a letra P de peso. E nós vamos utilizar a aceleração da gravidade, que vale G, tá bom? E aqui, essa aceleração da gravidade, nós vamos indicar ela por aproximadamente 10, tá bom? Metros por segundo ao quadrado. Inclusive, eu estou até lembrando que a Júlia me mandou uma mensagem, eu não tive tempo de responder ela ainda. Desculpa, Júlia, depois, no finalzinho da aula, você me lembra aí para eu tirar aquela dúvida que você me mandou lá no WhatsApp, tá? Só que aqui vai um detalhe importante, gente. Algumas vezes, a aceleração da gravidade ela é tida como sendo 9,8. Porque, na verdade, o valor mais exato é esse aqui, tá? O valor exato, mais próximo do exato é o 9,8. Lembrando que, como a superfície da Terra é uma superfície irregular, em cada ponto da Terra existem pequenas variações do valor exato da aceleração da gravidade. Para nós isso não vai ser um problema, por quê? Porque geralmente nós vamos arredondar tudo para 10 mesmo, então não importa a região da Terra, nós vamos estar arredondando para 10. Isso não causa nenhuma perda de generalidade, por quê? Porque se você sabe multiplicar por 10, multiplicar por 9,8 é fácil, é só você usar uma calculadora, se você tiver dúvida, tá bom? Então, vamos focar aqui no que nós vamos fazer. Então, é o seguinte, todo objeto que possui massa, ele vai possuir peso. Então, a Terra vai puxar esse objeto, essa pessoa, o corpo para o centro da Terra. Então, isso aqui é interessante de ressaltar, por quê? Porque, independentemente da posição do objeto, a força-peso sempre vai estar puxando esse objeto como se estivesse em direção ao centro da Terra. Vou aproximar esse bem, para deixar bem claro. Todos eles, a direção em que a Terra está puxando é em direção ao centro, tá bom? Então, isso aqui vale ressaltar aqui. Se nós tivermos, por exemplo, um objeto na horizontal, vamos pegar aqui um objeto, por exemplo, um bloco, tá bom? A força-peso vai apontar para baixo em direção ao centro da Terra. Se esse bloco estiver numa superfície inclinada, assim, a força-peso vai puxar ele sempre para baixo, tá bom? Não é nessa direção aqui, ó, tá? Imagina que sempre o centro da Terra vai estar aqui para baixo. Aqui é só um esquema para explicar mais ou menos como que funciona em todo o globo terrestre, tá? Mas nas nossas análises, a força-peso sempre vai puxar para baixo. Por exemplo, se eu tiver uma parede e fixar um objeto na parede, tá bom? Como, por exemplo, vocês colocam... Alguns de vocês podem ter na casa de vocês a televisão parafusada no painel na parede da casa de vocês. Então, o que vai acontecer? A força-peso está puxando a televisão de vocês para baixo. Ela só não cai porque tem algum objeto aqui prendendo ela, tá? Então, a força-peso sempre atua para o centro da Terra, tá bom? Então, isso daqui é a força-peso. Vale ressaltar uma coisa muito importante, tá? O peso depende do lugar onde você se encontra. E antes de explicar isso, deixa eu explicar uma coisa ainda mais importante. Talvez vocês já até saibam, mas vale a pena lembrar. Gente, no dia a dia, nós chamamos de peso o que na física é definido como massa. Por exemplo, eu atualmente tenho 100 quilos, ou seja, estou pesando 100 quilos. Isso eu posso falar no dia a dia. Eu falo para as pessoas, olha, eu peso 100 quilos, esse é meu peso. Porém, na física, o que na verdade nós deveríamos usar é a massa. Eu tenho 100 quilos de massa, essa é a minha massa. A massa, ela não muda. Eu posso estar na Terra, ou eu posso ser um astronauta e ir para o espaço, para a Lua, né? Ou futuramente lá nas expedições para Marte, eu posso ir lá. A massa, ela não muda, independentemente da região que você está. Porém, vale ressaltar o seguinte, aqui, vamos supor que isso aqui seja o planeta Terra e isso aqui seja a Lua, tá? Como a massa da Terra é maior do que a massa da Lua, geralmente a gravidade da Terra vale 10, aproximadamente, e a gravidade da Lua vale aproximadamente, deixa eu verificar aqui, né? Quanto que vale aqui? Gravidade da Lua...
é 1,6. Então, é aproximadamente 1,6, tá, gente? Então, é um valor bem pequenininho, né? Então, aproximadamente 1,6. Isso significa dizer, pessoal, que, no meu caso, ó, eu tenho uma massa igual a 100 quilos, tá? E isso vai ser tanto aqui na Terra quanto na Lua. A minha massa continua sendo 100 quilos, porque é massa, quantidade de matéria. Agora, o meu peso na Terra vai ser o quê? Vai ser massa vezes gravidade, ou seja, eu vou ter um peso de 1000 newtons. Isso aqui é força. Isso aqui é a força que o meu corpo está aplicando sobre a Terra. 1000 newtons, tá? Consequentemente, o meu peso na Lua, ó, vai ser os 100 vezes 1,6. Nesse caso, eu vou estar com um peso de aproximadamente 160 newtons. Ou seja, pessoal, observem que na Lua eu vou ter uma sensação de peso muito menor do que a sensação de peso na Terra, apesar de que eu vou ter a mesma massa nos dois locais, tá bom? Então, o peso, ele é bem simples de ser calculado, basta eu multiplicar pela gravidade, multiplicar por 10, tá? Então, vamos pensar em alguns exemplos, ó. Para calcular o peso, que é definido como sendo massa vezes gravidade, eu só preciso fazer o quê? Saber o valor da massa. Então, se eu tenho uma massa de 55 quilos, tá bom? Isso significa dizer que o peso vai ser 55 vezes 10, que é a massa, que é a gravidade, ou seja, 550 newtons. Se a massa é igual a, sei lá, 3,25, então, quando eu multiplicar por 10, essa massa vai se transformar em 32,5 newtons, tá bom? Então, calcular peso é algo bem simples de ser feito. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Que horas que acaba a nossa aula? Porque eu tô achando que ela já vai acabar e não vai ter dado tempo da gente ver todas as forças, né? Até porque a gente só tem um horário hoje, né? Tem 20 minutos, professor, ainda. Tem 20? Ah, então vai dar tempo sim. Então vamos lá. Então peso é isso daí. A segunda força que nós vamos analisar hoje é a força normal. O que é a força normal? Em matemática e em física, nós utilizamos a palavra normal para referenciar algumas coisas que sempre se relacionam com um ângulo de 90 graus, tá? Aqui para a gente a força normal ela vai se comportar da seguinte maneira. Pense que nós temos uma superfície assim, horizontal, pode ser uma mesa, tá? Pode ser, sei lá, uma bancada, alguma coisa que vai comportar um objeto, tá bom? Pensa que isso aqui, por exemplo, é uma mesa aí, uma mesa. E aí, sobre essa mesa, nós vamos colocar, por exemplo, tá? Vamos colocar sobre ela um objeto como se fosse um cubo, tá bom? Vamos colocar ali um cubo, um livro, algum objeto em cima dessa mesa, certo? Lembre-se, se esse objeto possui massa, tá? Se ele possui massa, significa dizer que ele possui, então, peso. Então, se esse objeto possui peso, basta multiplicar pela massa e eu obtenho aí a relação de peso dele. Agora, veja o seguinte, peso aponta para o centro da Terra, tá bom? Esse aqui é o vetor peso que aponta para o centro da Terra. Agora, toda vez que um objeto estiver apoiado sobre uma superfície, ele vai gerar um vetor perpendicular à superfície, formando um ângulo de 90 graus com a superfície, que nós vamos chamar de vetor normal. Então, se você coloca a sua mão, por exemplo, no mouse do seu computador, na sua mão vai gerar uma força normal devido ao peso, tá? Devido ao peso não, devido ao contato da sua mão com o objeto. Então, para deixar mais claro isso, vamos pensar no seguinte, ó, vamos pensar sem aquele desenho todo rabiscado. Vamos pensar assim, ó. Deixa eu mexer aqui. Então, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar num objeto que está apoiado sobre uma superfície horizontal, depois sobre uma superfície inclinada e depois sobre uma superfície vertical, tá bom? E aí eu vou analisar com vocês o peso e a massa. Então, vamos pensar num objeto assim, desse tamanho, desse formato. Aqui vamos ter um objeto assim. E como aqui eu não vou conseguir reproduzir dessa forma, deixa eu fazer assim, ó. Assim, assim e assim. Então vamos pensar nos objetos dessa maneira aqui.
Vamos lá, então. Vamos desenhar os vetores que definiriam esse carinha aqui. Bom, todos esses objetos possuem peso porque tem massa. Então, peso sempre aponta para o centro da Terra. Peso para baixo, aqui peso para baixo, tá bom? Agora, o vetor normal, gente, ele não tem uma direção fixa. Se o objeto estiver na horizontal, ele vai ser apontado para cima, formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Se ele estiver na superfície inclinada, ele vai apontar para cima do objeto, ou seja, ele vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície. E esse aqui vai ser o vetor normal, que nós vamos indicar com a letra N. Se você tiver um objeto apoiado na parede, por exemplo, se você pegar uma escada e colocar uma escada na parede aqui, que ela vai ficar apoiada, a ponta da escada vai tocar na parede, então vai ser gerada uma força normal, tá bom? E essa força normal ela é sempre perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a superfície no qual ela está tocando. Por exemplo, no caso da escada, imagina que isso aqui é uma parede, tá? Uma parede. E aqui eu venho e apoio uma escada na parede, tá? Aqui, onde ela vai tocar aqui, vai ser gerada uma força normal, que vai ser ortogonal aqui à parede, tá bom? E também, analogamente aqui no chão, vai ser formada uma força, outra força normal, que é a força com relação ao piso, tá? Quando a escada toca no piso. Então, é muito importante a gente analisar essas informações da normal, porque a normal depende e varia de acordo com as posições da superfície na qual ela está tocando, certo? Ponto importante. Quando nós tivermos esse tipo de configuração, e aí vale ressaltar que eu vou fazer vários exercícios com vocês na segunda-feira, tá na live de segunda-feira, então não faltem, não percam. Nessa configuração aqui nós podemos dizer que a normal é igual ao peso. E como o peso é massa vezes gravidade, para esse processinho aqui, nós podemos dizer que a normal é a massa vezes a gravidade. Bom, quero ressaltar uma coisa com vocês que é muito importante. Primeiro, não confundam, tá? Resultante é massa vezes aceleração, enquanto que o peso é massa vezes a aceleração mais a aceleração da gravidade, tá? Então, são diferentes aqui. Pode ser que os dois sejam iguais? Pode. Por exemplo, se você estiver parado num lugar, você só vai ter a ação da força peso, tá? Então, a resultante na sua força, na seu corpo, vai ser a força peso. E se você estiver sobre uma superfície, vai ser o peso e a normal, semelhante ao que está acontecendo nessas configurações. Ó. Peso e normal, tá bom? Estou explicando hoje, e aí na próxima aula, na segunda-feira, nós vamos fazer os exercícios. Bom, continuando aqui, a próxima força que nós temos que analisar é chamada de força de tração, tá? Deixa eu ver aqui, ó. O peso se encontra na página 47, tá? Peso. A normal se encontra na página 68 e a tração, deixa eu ver onde que está a tração aqui. A tração ela não é apresentada aqui, se eu não me engano, não estou achando a página que apresenta a força de tração, mas eu vou estar explicando para vocês, tá? Eu não consegui encontrar a página, mas deixa eu explicar para vocês. Acontece o seguinte, a gente já viu a força peso, que é uma força de campo, tá? É uma força que atua na superfície da Terra. Vimos a força normal, que é uma força em que atua através do contato, quando um objeto está em contato, mas algumas vezes nós podemos ter, como a gente estudou no caso do pêndulo, né, um objeto que fica balançando de um lado para o outro através do movimento circular, e indo e voltando, né, o pêndulo, nesse caso aqui. Quando nós temos esse tipo de objeto, tá? As forças que atuam sobre ele vai ser a força peso, apontando para o centro da Terra, e vai ter uma força aqui no fio chamada de força de tensão ou tração, tá? A letra T vai ser usada para tração, alguns materiais usam tração ou outros materiais usam tensão aqui. Só que esse aqui tem que deixar explicitado que a tensão
da mecânica, tá? Não a tensão elétrica, que depois nós vamos assistir. E lembre-se da terceira lei de Newton. Para toda ação existe uma reação. Então a reação da tração vai estar também no fio aqui, ó, tem que ter a mesma natureza. Então, toda vez que tivermos forças associadas a fios, a cabos, a linha, a objetos no formato de linha, essa força vai ser chamada de força tração ou de força tensão. Bom, aqui vale um detalhe bem importante, tá? Que todas essas formas aqui a gente vai aprender na prática como que calcula na segunda-feira. Então, a força de tração é essa força que está associada aos fios, que é uma força de puxar um objeto através de um fio. Por exemplo, imagina que você amarrou aí, tá? O seu cachorro, você amarrou aí o seu cachorrinho. E aí você vai andar com ele aí na praça, né, na rua. Você vai andar com ele aí na rua, é um salsichinha. Aí você amarrou ele aqui, deixa eu pegar uma outra corzinha aqui para coleira. Aí você amarrou o seu cachorrinho, tal, amarrou ele. Quando você vai puxar seu cachorro, né, às vezes ele fica, ou ele vai correndo na sua frente, ou às vezes você tem que estar puxando ele. Quando isso acontece, quando ele vai correndo na sua frente, é o cachorro que está te puxando. E quando você está indo na frente, puxando ele, é você que vai ser o cara que está aplicando a força de tração. Então, imagina o seguinte, na sua mão vai gerar uma força de tração no fio e, analogamente, aqui na cordinha do cachorro, vai ter uma força de tração aplicada na sua direção. Lembrando que essas forças, gente, elas são em linha reta, tá? Apesar de que quando eu desenho aqui, elas ficam tortas, tá? Que eu uso o mouse. Então, nessas situações em que envolve fio, que envolve cabos, nós vamos chamar essas forças de força de tração. Segunda-feira a gente vai aprender como que calcula todos esses negócios aqui. Alguma dúvida aí na força de tração, gente? Sem dúvidas. Não. Tranquilão, né? Senhor, tração é contra e a favor? Não, me explica. Me explica a diferença de tração para tensão. É a mesma coisa. Ah, legal. É dois nomes diferentes. Tração ou tensão. Nome e apelido. Ok. Então é só o nome que muda, mas é a mesma coisa aqui para a gente analisar, tá? Bom, vamos lá analisar um outro ponto. O próximo ponto que eu quero explicar para vocês é uma força chamada de força atrito, né? O próximo ponto é o atrito. O que é o atrito? O atrito é uma força muito importante, porque sem ele nós estaríamos escorregando sobre a terra, tá bom? Igual acontece com pessoas que patinam no gelo, vão só escorregando, tá bom? Então, esse é um problema bastante legal, que é o atrito. Bom, primeiro ponto, o atrito ele é uma força de contato também, que está associada aos movimentos, a dificultar ou a impedir o movimento dos corpos, tá bom? Está associado a esse tipo de conceito. O atrito ele tem uma característica legal e ao mesmo tempo chata. Ele é muito importante, mas quando a gente vai fazer as contas com o atrito, elas ficam um pouco mais difíceis de serem calculadas, tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que existem dois tipos de atrito. Nós definimos o atrito cinético, tá bom? O atrito cinético é aquele em que o objeto, né, o corpo, ele continua se mexendo. Então, o atrito só dificulta o movimento. E nós temos o atrito estático. O atrito estático é aquele que impede o movimento. Por exemplo, o atrito cinético é aquele atrito que você está, por exemplo, com seu carro e a roda do carro vai girando no chão e é o atrito que faz com que a roda não patine, não fique só girando à toa, ela vai empurrando o carro. O atrito estático é aquele que é utilizado para o carro parar. Por exemplo, se você estiver numa superfície inclinada e você deixar seu carro parado, ele vai descer, se você não acionar o freio de mão. Então, ali seu carro vai estar andando. Pode ser que por causa do atrito, ele vá descendo devagarinho. Tá? Aí nós chamamos esse atrito de atrito cinético. Numa superfície horizontal em que não há resultante de força sobre o carro,
o atrito estático entra em equilíbrio com todas as outras forças que atuam no corpo, fazendo com que o corpo, então, permaneça parado. Em ambos os casos, nós calculamos o atrito através dessa fórmula. O atrito, que eu vou chamar de A, tá? Ele vai ser uma constante vezes a normal. Então, o atrito, ele é o múltiplo da normal. Esse carinha aqui é uma constante que depende do atrito, depende da construção do problema, tá? Isso aqui é uma constante que depende aí do tipo de material com que o pneu é feito, que tipo de superfície o objeto está apoiado. Então, a gente tem aqui que é uma constante que varia aí de acordo com o objeto, tá? Alguma dúvida, pessoal, em relação ao atrito? Nenhum. Atrito estático, eu não entendi atrito estático. Estática é o atrito que deixa o corpo parado. Estática é uma palavrinha bonitinha para dizer que algo está parado. Beleza. Ok? Então, a gente tem a força de atrito. Ela se encontra na página 75, se vocês quiserem observar. Tá bom? Página 75. E aí, só mais uma coisinha antes da gente encerrar essa aula. Vamos só comentar com vocês sobre a força de resistência do ar. Bom, se o corpo está apoiado sobre uma superfície, seja numa estrada, seja, por exemplo, você andando, existe atrito. Mas, por exemplo, se você vai pular de paraquedas, igual foi citado aí anteriormente naquele outro exemplo sobre a velocidade limite, né? Se você pula de paraquedas, existe uma coisa um efeito que vai acontecer com você na queda, tá? Principalmente, né? Queira Deus e queira você também estar com paraquedas, tá? Nesse processo, um ponto que deve ser levado em consideração é que no salto, né? Você no ar, sem estar em contato com nenhuma superfície, num paraquedas, suponha que isso aqui seja um paraquedas, deixa eu desenhar um paraquedas de vergonha, né? Porque isso aqui está muito feio. Suponha que isso daqui seja um paraquedas, tá? Tá bom? Só vamos fingir que isso aqui é um paraquedas para poder, então, valer a pena aqui minha análise. Então, o que acontece? O seu peso empurra, né? Puxa você para baixo. E o que faz com que o paraquedas vá descendo devagarinho é chamado de resistência do ar. Então, a resistência do ar é uma força que atua aí em contrapartida do peso quando um objeto está aí em queda livre, tá? Então, ou em queda livre ou acelerando em queda, tá? Chamado de resistência do ar. Vale ressaltar ainda que a resistência do ar pode ser percebida quando você anda de bicicleta, você está no carro, você está numa moto, se você está fazendo corrida aí à distância, fazendo uma corrida, você vai perceber a resistência do ar. É claro que na maioria dos casos a resistência do ar, ela não é nem levada em consideração, porque geralmente a força de resistência do ar é muito pequena e muitas vezes não vale a pena trabalhar com ela, tá? Mas é uma força que vale a pena relacionar aqui no nosso problema, tá? Bom, então alguma dúvida, pessoal? Sem dúvidas. Sem dúvida. Muita dúvida, né? Sem dúvida, é muita dúvida. Então, vamos lá. Então, gente, então essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido bem essa parte das forças, tá? Vejam que eu só ensinei para vocês, na verdade, a gente conversou um pouco, né? Eu falei sobre as forças e segunda-feira, como já repeti várias vezes durante essa aula, a gente vai ver como que calcula essas forças, nós vamos aplicar as fórmulas e nós vamos resolver exercícios que são bastante importantes no cálculo das forças, tá? A gente vai aprender como calcula, como que faz cada uma passo a passo. E uma observação que eu quero dizer para vocês, ó, lá no canal eu estou separando por tópicos de física e de matemática lá, tá? Então, vocês, se quiserem dar uma olhada lá para ver vídeo, ver essas lives que eu estou postando lá também, vocês podem entrar, por exemplo, na parte de mecânica. Eu separei a mecânica em movimento uniforme, uniformemente variado,
grandezas e vetoriais escalares junto com vetores. Também coloquei uma lista lá de vídeos com os vídeos de força, tá? Dá uma olhada lá, porque eu também dei aula para outras turmas desse mesmo conteúdo. Então seria interessante vocês darem uma olhada, porque já pode ir adiantando algumas coisas para vocês, tá? Inclusive, depois eu vou mandar o link lá no Classroom para que vocês possam ter acesso. Tá bom, pessoal? Deixa eu terminar de gravar aqui.